Donald Trump criticou o juiz federal James Boasberg, que suspendeu quaisquer deportações de criminosos ou imigrantes ilegais baseado na Lei Inimigos Estrangeiros. Em uma publicação nas redes sociais, o republicano afirmou que, se um presidente não tem o direito de expulsar assassinos e outros criminosos da América, porque um juiz progressista quer assumir o papel de presidente, então o país está em apuros e destinado ao fracasso. Além disso, Trump sugeriu ao magistrado, assim como outros, deveriam sofrer impeachment, pois ele foi eleito e está fazendo exatamente o que os eleitores pediram. Apesar do juiz ter determinado a suspensão imediata das deportações, baseado nessa lei que permite monitorar, prender e deportar cidadãos de países inimigos de forma rápida e sem respeitar o processo legal das cortes migratórias, a gestão do republicano enviou centenas de homens acusados de integrar organização criminosa venezuelana Tren de Aragua para prisões federais de El Salvador e também Honduras. O magistrado chegou a pedir verbalmente que os voos retornassem aos Estados Unidos, mas não concluiu a ordem em sua decisão escrita, se tornando alvo do Departamento de Justiça do país, que pediu sua remoção do cargo. Chamar o Cristiano Beraldo, que vai trazer um pouco a temperatura dessa situação que envolve o presidente Donald Trump e também a justiça norte-americana. Podia até acompanhar algumas comparações, claro, guardadas as devidas proporções, mas do que acontece aí nos Estados Unidos com o que vem acontecendo aqui no Brasil, Beraldo. Não, o Brasil acolhe de braços abertos qualquer vagabundo internacional que queira ir para o Brasil. Afinal de contas, a nossa legislação ela vem avançando e muito para tornar o Brasil o paraíso da bandidagem. Mas os Estados Unidos não, um país sério que lida com a questão da violência, da criminalidade de forma devida. O presidente precisa ter instrumentos para reagir, sobretudo, a criminosos que vêm de outros países e tornam o país mais inseguro. A população vem exigindo isso e o presidente Donald Trump está atendendo não uma promessa de campanha, mas um clamor da sociedade norte-americana. Fez um acordo de mandar esses criminosos para El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele construiu uma mega prisão chamada Secote, aonde preso leva a vida de preso, que, aliás, é um modelo que precisará ser implementado no Brasil. Nós temos que copiar o modelo de El Salvador, tamanha a influência da criminalidade no Brasil hoje. A forma como as organizações criminosas estão dominando o Brasil exige que medidas extremas sejam tomadas e, sem dúvida alguma, precisaremos de mais de um Secote, que, se não me engano, tem capacidade para 45 mil presos, para que todos os marginais brasileiros sejam encarcerados e afastados do convívio da sociedade. Pois bem, Donald Trump não vai deixar barato, vai para cima, porque a decisão desse juiz é incompatível com a realidade vivida, encontrada hoje. E o efeito das medidas duras que estão sendo tomadas pelo governo Donald Trump já são sentidos. Hoje, esses imigrantes ilegais com histórico criminal estão andando às sombras, estão morrendo de medo, porque sabem que serão encontrados e a justiça fará com que eles saiam do país de forma muito rápida. É uma luta que está sendo travada aqui, mas eu não vejo nenhuma condição do governo Trump perder essa batalha. Pois é, programa Os Pingos nos Is, nós estamos trazendo as análises sobre a notícia que indica que o presidente Donald Trump tem criticado a proibição de deportar criminosos e muitos têm visto um embate entre justiça americana e também a Casa Branca na figura do presidente Donald Trump. Enquanto o Beraldo fazia as análises, nós trouxemos inclusive imagens dessa prisão chamada Secote, Centro de Confinamento do Terrorismo, uma mega prisão em El Salvador com capacidade superior a 40 mil detentos, algo em torno de 45 mil detentos, prisão de segurança máxima, aí é a entrada, por onde os presos acabam
entrando por meio dessas... São carros especiais, né, blindados, inclusive ônibus blindados, quando chegam os presos e aí acabam sendo preparados para ingressar nas cadeias, enfim, nos muitos segmentos, os muitos módulos desse centro de confinamento do terrorismo, o Secote. Imagens, inclusive, mostrando esse trabalho logo quando os presos chegam. Passar para o Roberto Mota, vai trazer suas análises e reflexões acerca dessa situação que envolve Donald Trump. Mota, como você tem visto essas discussões sobre as decisões judiciais federais e também as manifestações da presidência dos Estados Unidos? Há entendimentos diferentes, né, sobre os limites dessas decisões do Judiciário e da Casa Branca. Essa história é quente e muito interessante, porque Trump ordenou a deportação de quase 300 imigrantes ilegais venezuelanos para El Salvador. Esses que foram deportados eram membros de uma facção chamada Trem de Aragua, não sei se é assim que se pronuncia. São bandidos perigosos que formaram uma facção em pleno Estados Unidos e estavam lá cometendo seus crimes, achando que os Estados Unidos era Brasil. E aí Trump está usando uma lei chamada Lei dos Inimigos Estrangeiros. Essa lei dá a Trump a autoridade para deportar imediatamente qualquer venezuelano, qualquer estrangeiro com mais de 14 anos, que pertença a alguma organização que queira atacar os Estados Unidos e que não sejam, isso é importante dizer, são pessoas que não são naturalizadas, nem têm qualquer tipo de residência legal nos Estados Unidos. São imigrantes ilegais que entraram nos Estados Unidos para cometer crimes. Mas nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, sempre tem alguém que quer cuidar de bandido. Sempre tem alguém que tem afeição por criminoso. E aí alguém entrou na justiça contra essa medida de Donald Trump e o juiz suspendeu temporariamente essas deportações, o que está causando uma gritaria muito grande, com acusações de ativismo judicial contra esse e outros juízes. Você, Dávila, qual é a sua análise sobre o posicionamento de Donald Trump após essa medida de um juiz federal dos Estados Unidos? Enfim, parece que muitos eleitores de Donald Trump acabaram chiando, né? Num processo parecido com o que a gente observa aqui no Brasil. Canhato, mas é bem diferente. Sim. Do Brasil. No Brasil, o judiciário não cumpre a lei. Ele interpreta a lei de um jeito para facilitar a vida de bandido. É diferente. Os Estados Unidos é outra história. É o rigor do devido processo legal. E eu vou discordar dos meus amigos aqui hoje nesse ponto. É óbvio que Donald Trump recebe um mandato para combater imigrantes ilegais e está tudo certo, tem que ser duro no combate ao crime, mas tem que ser de acordo com a lei, com o devido processo legal. Tem que deportar pessoas de acordo com o devido processo legal. Não pode ir buscar uma lei de 1798 que foi criada, que só pode ser usada em estado de guerra, quando os Estados Unidos declaram guerra a uma outra nação. Não pode ser usada essa lei em época de paz. Isso é um absurdo. Isso é para passar por cima do devido processo legal. E a minha briga, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é ter o rigor do respeito ao devido processo legal. Nós temos de vencer a guerra contra o crime, a corrupção, a baderna, por meio da lei, e não passando por cima da lei. E achar porque você recebe um mandato que você pode atropelar o devido processo legal. Não pode. Nem o presidente dos Estados Unidos. Aliás, o Justice Roberts, que é o presidente da Suprema Corte americana, já manifestou um repúdio a essa atitude de Donald Trump pedir impeachment de juiz. Então, assim, no mundo da regra, ou nós acreditamos na regra, ou nós achamos que uma regra está obsoleta, tem que mudar a regra. Agora, não dá para estar bypass na regra. Isso parece o Brasil, parece o jeitinho brasileiro. Você quer dar um bypass para acelerar um processo que tem o seu devido processo, porque respeita o trâmite das regras do jogo. Então, tem que jogar duro contra o crime, mas tem que jogar
de acordo com a lei. Não pode inventar, pegar uma lei que só pode ser usada em estado de guerra para usar em tempo de paz, para deportar pessoas sem respeitar o devido processo legal. Eu vou passar para o Beraldo, que ele vai trazer também as repercussões nos Estados Unidos em relação ao uso dessa lei. Chama Lei de Inimigos Estrangeiros, tem 227 anos essa legislação, e concede justamente ao presidente norte-americano a autoridade para ordenar a detenção e a expulsão desses cidadãos de países com os quais os Estados Unidos estão em guerra, ou seja, nações com as quais está envolvidas em hostilidades reais, né, em um conflito. Mas, Beraldo, qual é a interpretação feita por Donald Trump? Tem uma espécie de AGU que possivelmente acaba interpretando a legislação e orienta o presidente a tomar determinadas decisões, ou o presidente pode decretar um estado diferente para se utilizar daquele dispositivo legal? Eu acho maravilhoso um país que discute uma lei que tem mais de 220 anos. Isso demonstra uma estabilidade, mas, sobretudo, a capacidade de legisladores de produzirem legislação perene, que resiste ao tempo. É diferente quando você tem o foco de uma Constituição de querer definir tudo como cada um deve fazer. Pois bem, Caniato, o Dávila tem razão. Quando essa lei foi escrita, ela foi escrita dentro de um determinado contexto, uma determinada realidade, e aí existe o espírito da lei, que a gente precisa lembrar que, na sequência dos atentados terroristas de 2021, os Estados Unidos declararam guerra não a um país, mas declararam guerra ao terrorismo e tomaram inúmeras medidas para que essa guerra contra o terrorismo fosse efetivada independente do local, independente do país onde os terroristas estivessem atuando. Essas gangues, essas figuras que invadiram os Estados Unidos, esses criminosos que invadiram os Estados Unidos, envolvidos com tráfico de drogas e inúmeras outras atividades ilegais, há uma interpretação que eles também são terroristas, né, nesse sentido. Então, tem vários aspectos que precisam ser considerados para avaliar a adequação ou não dessa lei, ou se, neste momento, em razão dessa situação da invasão dos Estados Unidos por um número gigantesco de imigrantes, muitos deles criminosos, se é preciso uma nova legislação para tratar especificamente desses casos. Só uma informação adicional em relação à manifestação de Donald Trump que eu consegui pegar aqui, justamente para se utilizar desse dispositivo, para justificar a aplicação desse dispositivo. No ano de 2025, o presidente emitiu um decreto no sábado, afirmando que o trem de Anágua estava tentando, perpetrando e ameaçando uma invasão ou incursão predatória contra o território dos Estados Unidos. Então foi emitido um decreto, viu, Dávila, só para a gente jogar luz sobre essa discussão, para justificar a utilização desse dispositivo. Enfim, talvez alguns entendam que não tenha sido o decreto adequado, mas essa é a informação que, inclusive, consta na imprensa sobre a utilização desse decreto para justificar a aplicação. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações também nos Estados Unidos.